Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia. Com essas palavras, Jesus consolou o coração dos seus discípulos, falando para eles que voltaria aqui a essa terra, resgataria os seus filhos e os levaria para viver ao lado de Deus eternamente. A cada dia que nós vivemos nesse mundo, o nosso coração é fortalecido nessa esperança, esperando o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Quando Jesus colocou os seus pés aqui nessa terra, Jesus veio vencer o nosso maior inimigo. Jesus veio dar uma resposta para todo o universo que é possível vencer. Mas Jesus, a cada dia que viveu nessa terra, ele teve que se manter ligado ao Pai para resistir às forças demoníacas, o pecado, e Jesus venceu. É a razão pela qual hoje nós temos a certeza que iremos vencer pela vitória de Jesus Cristo. Jamais conseguiremos vencer longe de Cristo. Venceremos pela vitória que o nosso Cristo venceu e atribuiu a cada um de nós. Quando a Bíblia está falando no versículo 1 a respeito do tetrarca Herodes, ela estava se referindo a alguém que governava uma região que tinha se dividido em 4 partes e esse governava 2 partes. As 2 partes que esse tetrarca governava era a Galileia e a Pérea. Herodes Antipas era filho do Herodes o Grande, que tinha ordenado a matança das crianças. Foi a razão pela qual Jesus Cristo teve que se refugiar no Egito e depois, com 30 anos, retornou para a Galileia. Depois das muitas viagens de Jesus pela região da Galileia, a fama de Jesus começou a se espalhar por toda aquela região. A fama de Jesus chegou até o palácio de Herodes e ele imaginava que Jesus Cristo era João Batista que tinha sido ressuscitado dos mortos e era a razão pela qual as suas palavras tinham tanto poder e as suas ações moviam o coração das pessoas. A genealogia de Herodes Antipas e o Grande é uma genealogia confusa, onde os seus parentes acabavam se casando com pessoas próximas, da mesma família, com o mesmo sangue. E João Batista, tendo conhecimento de que Herodes tinha se casado com a esposa do seu irmão, João Batista o condena. João Batista declara que o seu casamento era ilegal e no dia do juízo de Deus, Deus iria julgar essa união. Pelo fato de João Batista falar a verdade e condenar esse ato incestuoso de Herodes, ele condena João Batista à morte. Mateus capítulo 14, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Era o dia do aniversário de Herodes. Herodias estava ali e a sua filha dançou e agradou a todas as pessoas. Como Herodes tinha prometido um presente a Herodias, sabendo que a sua filha tinha dançado e tinha agradado a todas as pessoas, nesse momento, para que ela pudesse se ver livre da acusação de João Batista, ela pede à sua filha que pedisse a Herodes a cabeça de João Batista. O próprio rei Herodes sabia que estava fazendo um mal muito grande. Ele conhecia o caráter de João Batista, ele sabia dos seus pecados, mas pelo fato de ter feito uma promessa a Herodias, ele pediu para que fosse trazido a cabeça de João Batista num prato. Como nós carecemos nos dias em que nós estamos vivendo homens que possam viver como João Batista, que não tema a morte, que apresente a verdade e levante diante desse mundo envolvido com o pecado a bandeira do rei Emanuel, que as pessoas possam ouvir com amor, mas com clareza, o caminho que precisam seguir para encontrar salvação. Como nós podemos ver no versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus, a ter conhecimento da morte de João Batista, que era o seu primo, Jesus retirou-se dali da Galileia e foi para o deserto. A multidão acompanhou a Jesus. Jesus, vendo uma grande multidão, Jesus se compadecia dessas pessoas
Jesus curava os enfermos, Jesus mostrava o caminho da salvação, lhe apresentava as verdades eternas com amor e com carinho para que esses filhos crescem nas suas palavras. Mateus capítulo 14, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Mas nesse momento, depois de Jesus ter sido advertido pelos discípulos, o lugar onde eles estavam, e uma grande multidão iria voltar para casa com fome, Jesus realiza a primeira multiplicação de pães. No meio da grande multidão havia uma criança que estava ali com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus realiza ali um milagre, multiplica aqueles pães para que toda a multidão possa comer. A Bíblia fala que dessa multiplicação, todas as pessoas que estavam ali, elas comeram. Sobraram 12 cestos de pães, depois de todas as pessoas saciarem a sua fome. Estavam ali naquele lugar cerca de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Como nós podemos ler no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, não é nenhuma nem 2 vezes que nós nos deparamos com os evangelistas falando que Jesus dedicava tempo para orar. Se retirava do meio das grandes multidões e sozinho Jesus orava. Jesus mantinha comunhão com o Pai. Jesus abria o seu coração. Jesus apresentava para Deus os seus anseios. Como sendo um Deus divino e humano ao mesmo tempo, Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve medo e Jesus apresentava todas as suas necessidades a Deus. E Deus lhe supriu, Deus lhe fortaleceu, Deus lhe concedeu força. Jesus passou pela cruz, Jesus venceu e Jesus nos concedeu a oportunidade de vencermos junto com Ele. No versículo 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o nosso Deus, Ele é soberano sobre toda a natureza. Ele tem o poder de falar com toda a natureza. Ele fala com o vento, Ele fala com a chuva, Ele fala com a água. E além de falar, Ele consegue caminhar sobre as águas. E Jesus estava caminhando sobre as águas quando os discípulos vêm andando sobre as águas, ficam assustados, porque não era um ato comum. E Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, Pedro pede para que ele também possa andar ao lado de Jesus. Jesus permite que ele ande ao seu lado. Por algum momento, Pedro desvia os olhos de Cristo e Pedro afunda. E Pedro clama pelo Senhor para que ele não possa morrer. Jesus lhe estende a mão e lhe permite mais uma vez estar sobre as águas, caminhando ao seu lado. Essa parte da Bíblia nos ensina uma grande verdade. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos nessa terra, nós afundamos, nós caímos, nós pecamos. Nós precisamos constantemente manter os nossos olhos fixos no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos dá vitória, é Ele que vence o mal por nós, é Ele que nos garante o nosso nome escrito no livro da vida. No versículo 33 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã são as palavras de Mateus, que todos aqueles que estavam dentro do barco adoraram ao Senhor, adoraram a Jesus Cristo. Houve nesse momento um reconhecimento que Ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador, um Deus em carne e osso, que veio nessa terra buscar e salvar os seus filhos, nos mostrar o caminho da salvação. Hoje eu e você, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos amá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós temos que entregar o nosso coração exclusivamente nas mãos do Senhor. Querido amigo, todas as vezes que nós estivermos com a palavra de Deus nas mãos, nós precisamos ter plena convicção que Jesus Cristo veio aqui a essa terra revelar a vontade do Pai. É por isso que nós temos que amá-lo, nós temos que entregar o nosso coração exclusivamente nas mãos do Senhor. As suas ações foram para nos amar, as suas ações foram para nos revelar o amor de Deus por cada um de nós. Precisamos nos submeter à sua vontade, precisamos entregar o nosso coração. A cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos renunciar à nossa vontade para vivermos mais para o reino e menos para essa terra. Aqueles que a cada dia vivem um sacrifício vivo têm a bênção de Deus, têm o poder do Espírito Santo para viver uma vida vitoriosa. Que a cada dia nós clamemos pelo batismo do Espírito para que nós vivamos uma vida vitoriosa no Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti, é o nosso pedido e é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.